Então, eu queria fazer algumas considerações aqui sobre o que foi dito, que é o seguinte: esse contrato verde e amarelo, tudo bem, eu acho que é uma medida que vem, né, para tentar alavancar o mercado de trabalho das pessoas mais jovens, né? Evidentemente que em troca de uma desoneração da folha, só que assim, essa desoneração ela vai ser somente na parte dos contratados no contrato verde e amarelo, no programa, ou a desoneração vai ser total? Porque nós já tivemos aqui no governo Dilma uma desoneração de folha com proposta de criação de empregos e que não funcionou. A empresa foi desonerada e os empregos não foram criados, né? E aí, quando se veio com a proposta de acabar, aí deu no que deu. Então, veja, e a minha preocupação maior, enquanto representante, inclusive aqui nesse conselho, é com os idosos. Por exemplo, o que está sendo feito para a proteção dos idosos? Porque nós sabemos que a reforma da Previdência, ela vai causar sérios transtornos para os idosos. Porque no nosso país, 45, 50 anos, a pessoa, né, já não presta mais para nada, as empresas não contratam mais. Então eu acho essa pessoa vai ficar correndo atrás da sua aposentadoria, igual o cachorro corre atrás do rabo, né? E dificilmente ela vai conseguir se aposentar. Ela sabe o mercado do trabalho e não consegue um outro trabalho. O seguro-desemprego, só fazendo um parênteses aqui, se a contribuição que foi instituída no seguro-desemprego, em consequência, ele contar como tempo de contribuição para a aposentadoria, ótimo. Então, aí, a gente está vendo que existe uma modalidade diferente e que esse tempo vai ser computado. Senão, ali não tem razão de ser. Então, veja, nós sabemos que nos custos, né, as empresas elas colocam mão de obra. As empresas, geralmente, eu trabalhei com custo, mapa de custo em empresa, num grande laboratório, e as empresas reclamam sempre, né, que paga muito imposto, que a mão de obra é cara. Mas nós sabemos que todos os custos são colocados no preço final do produto. Todos os custos. Né? Eu trabalhei muitos anos com isso e a gente sabe que são colocados. Então, e quando há uma desoneração ou quando há, né, uma baixa nesse número de impostos, em contrapartida, não há uma baixa no preço do produto, né? No preço final do produto, de venda do produto. Nesse país é assim. É igual o que está acontecendo agora com a carne, né? Está se exportando, o preço está alto. Quando acabar essa exportação, duvido que a carne baixe em preço, entendeu? Geralmente, os empresários costumam deixar o preço lá em cima. Eu queria fazer também uma consideração contra a reabilitação profissional. Eu fui um cliente da reabilitação profissional na década de 80, 70 e 80. Né? Me acidentei, trabalhava na iniciativa privada, fiquei em auxílio-doença e fui para a reabilitação. E uma das coisas que eu falei sempre bem antes de entrar enquanto servidor da Previdência foi da reabilitação profissional, porque naquela época ela funcionava. O programa ele foi abandonado, porque na época eu nós tínhamos lá, em São Paulo, psicólogos, terapeutas ocupacionais, tinham oficinas, nós tínhamos oficinas montadas, né, para reabilitar o trabalhador, com torno, com maquinário, oficina de vários tipos de profissões. O posto baseado, quando saiu do Ipiranga, foi para Maria Zélia, num prédio muito grande, e tinha isso. E havia um acompanhamento. Eu trabalhava numa empresa, num laboratório farmacêutico enorme, e a minha função nesse laboratório, na minha volta, depois de 4 anos que eu pedi alta no meu auxílio-doença, a minha função já estava no CPD, estava informatizada, e não tinha por que a empresa me pagar um salário alto para que eu ficasse lá fazendo um serviço qualquer, né? E a reabilitação me arrumou uma outra empresa, outro emprego.
E naquela época a empresa poderia ficar com você 90 dias fazendo uma experiência, sem pagar nada por isso, né? A gente continuava recebendo o INSS, e a empresa tinha 90 dias para dizer se você ia ser efetivado ou não. E eu fui efetivado com 30 dias, entendeu? Nessa empresa. Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos esses programas de proteção que temos hoje, né? Mas funcionavam. Nós avançamos no programa de proteção, né? E recuamos nos programas de reabilitação. Hoje, simplesmente, dá uma carteirinha para o cara, quando tem verba para mandar ele para outra cidade, se manda, quando não tem, mantém ele em auxílio-doença durante 5, 10, 15 anos, né? E depois desse tempo, o médico quer dar alta e quer que o cara volte para o mercado de trabalho. Isso é um absurdo, entendeu? Eu acho que a reabilitação, se realmente for, essas medidas forem adotadas que estão aqui, né? Que eu fiquei 32 anos no INSS e muitos programas não foram para frente, né? Eu fui convidado para muitos deles, inclusive aqui em Brasília, e não aceitei porque eu sabia que eles iam ser abortados, né? Com 2, 3, 4, 5 meses, né? Eles não foram para frente. Espero que esse programa de reabilitação vá para frente, né? Quanto ao fato aqui que o doutor falou aí, eu fui chefe do setor de recursos administrativos do INSS, depois trabalhei na auditoria e na corregedoria. Os nossos, e fazia parte do grupo de treinamento. O nosso grande problema no INSS é treinamento do servidor. O servidor que entrou depois de 2003, 2004, né, ele não teve um treinamento adequado para ir para o guichê, entendeu? Muitas das nossas normas, elas trazem, e eu queria aqui responder para o Marcos isso, elas trazem que o segurado apresentando, e eu, num trabalho que nós fizemos no Rio de Janeiro de auditoria, eu fui um dos que bati o pé lá e ouvi a procuradoria, porque eu sempre trabalhei junto com a procuradoria, é que o ônus da prova, né, isso é uma premissa, ela pertence a quem, né, desconfia do documento de alguma coisa. Se o segurado apresenta uma carteira, né, que está em ordem cronológica, tudo direitinho, todas as anotações, e o servidor exige dele ficha de registro de empregado anterior, posterior, folha do livro, algumas exigências absurdas, né? Inclusive indeferimentos de períodos anteriores a 76 que nem existiam no CNIS, entendeu? Eu vi esse tipo de indeferimento desses benefícios no grupo de trabalho. Então, no servidor, ele tem que prestar atenção, inclusive na norma interna, mas por que ele não presta atenção? Porque ele trabalha sob tensão. Os grupos de trabalho instituídos hoje, né, eles pressionam o servidor a ter produtividade sem qualidade, entendeu? Então, nós temos que ter qualidade na análise do benefício. O sistema Prisma traz alguns itens de indeferimento que não coadunam com a verdade, são absurdos, entendeu? Não trazem explicação nenhuma e ainda fazem menção à lei. Nós não podemos, nós estamos tratando às vezes com muitas pessoas leigas, né? E nós vamos definir, indeferido por não cumprimento do parágrafo 2º do artigo 3º da lei número tal. Isso é um absurdo, entendeu? Então eu, nos meus servidores que estavam sobre a minha chefia, eu instituía sempre uma carta de indeferimento fundamentada, feita no Word, entendeu? Eu nunca utilizei aquele indeferimento constante no Prisma. Então nós temos que avançar, eu acho que internamente, administrativamente, nesse sentido. E é evidente que se o servidor, é o que eu disse antes, se ele vai analisar o processo, né, e não fundamentar a sua decisão, ele entrar no mérito, num processo em que o segurado não apresentou a documentação necessária, evidentemente que esse segurado vai entrar na justiça dos advogados. Eu sou advogado, eu vi isso muito. Quando eu era servidor, a pessoa apresentava uma certidão de casamento dizendo lá, lavrador, e queria computar 10 anos, entendeu? E eu falei, não, eu faço fazia uma carta de exigência de 2 folhas, ele não apresentava, ele não voltava para apresentar, não, o senhor indefere aí que eu entro na justiça. Só que o meu indeferimento não era entrando no mérito do processo, assim, dizendo para ele assim, olha, você não apresentou, não posso decidir sobre o mérito
do direito ou não ao benefício, porque você não me apresentou a documentação. Se você não me apresentou, eu não posso decidir. Entendeu? E eu duvido que com esse tipo de deferimento ele vá à justiça e a justiça vai acolher. Eu duvido. Entendeu? Então nós temos que melhorar os nossos controles internos, o nosso treinamento interno, né? O servidor está assustado, ele fica assustado com a corregedoria, porque ele é pressionado a trabalhar, a ter produtividade, e a gente sabe que não existe uma qualidade nesse serviço. Eu, enquanto advogado, hoje eu tenho vários clientes, eu tenho um processo que eu tenho entrado em julho, eu recebi uma carta de advertência pelo sistema ontem, o processo deu entrada em julho, recebi uma carta ontem, dizendo que o segurado tem que complementar, isso eu já sabia, que ele tem que complementar as contribuições de alguns meses de 2013, eu vou ter que agendar um cumprimento de exigência e até a agência, pegar a guia a GPS, pagar isso, voltar novamente na agência e apresentar, ou apresentar pelo meu INSS. Então, eu acho que a gente está colocando esses prazos muito para frente. As coisas não estão acontecendo dentro do sistema, elas não estão acontecendo na velocidade que deveriam acontecer, uma vez que você sistematiza tudo, né? A análise disso está demorando muito, né? Quer dizer, ficou desde julho até agora para dizer que ele tem que complementar algumas contribuições. E vejam que ele recebeu a carta do INSS dizendo que ele tinha direito ao benefício para ele procurar a agência. Imagina se fosse o contrário, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido a gente vai ter que melhorar essas coisas. Enquanto servidor, enquanto fui servidor, eu tentei, sempre fui uma coisa fora da rota, né? Porque eu questionava essas coisas, questionava a legalidade de algumas coisas, né? E eu acho que a gente, de fora aqui no Conselho, a gente tem que dar muita contribuição nesse sentido para melhorar os nossos controles, melhorar a qualidade do serviço e não simplesmente todo o grupo de trabalho que foi feito para a concessão de benefícios para tirar acervo. Eu, enquanto meus 32 anos de INSS, eu não vi nenhum trazer qualidade ou um trabalho perfeito para resolver o problema do segurado. Tem que resolver o problema dele, no indeferimento ou na concessão do benefício. Espero que a gente avance nesse sentido, entendeu? E a minha preocupação, que eu deixo com os idosos, se fizermos um verde e amarelo para os jovens, nós vamos ter que fazer um verde e amarelo também para as pessoas acima de 45, 50 anos que perdem seu emprego. Obrigado.